Olá, vou comentar mais uma questão sobre a Lei Complementar 17 de 97. Veja bem, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, segundo a Lei Complementar 17, tem como órgãos julgadores. Bom, se você ler com calma a Lei Complementar 17, você verificará que o Tribunal de Justiça ele é dividido em três tipos de órgãos, tá? Os órgãos julgadores, os órgãos diretivos e os órgãos administrativos, beleza? Lembrando que o Tribunal de Justiça ele constitui, ele é a segunda instância. Em regra, ele é a segunda instância no Poder Judiciário do Amazonas, ok? Beleza. Então, vamos ler as alternativas A, B, C, D e E e verificar qual delas está listando os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Veja bem. Ó. Letra A, o Tribunal Pleno e as Câmaras Reunidas. Letra B, as Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais e o Conselho da Magistratura. As Câmaras Reunidas, as Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais e o Conselho da Magistratura. O Tribunal Pleno, as Câmaras Reunidas e o Conselho da Magistratura. Letra E, o Tribunal Pleno, as Câmaras Reunidas, as Câmaras Isoladas Cíveis, as Câmaras Isoladas Criminais e o Conselho da Magistratura. Bom, se você ler o artigo 18 da Lei Complementar 17, você verificará que o Tribunal Pleno, a Câmara Reunida, a Câmara Isolada Civil, a Câmara Isolada Criminal e o Conselho da Magistratura, esses são os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Beleza. Se você analisar as alternativas A, B, C, D e E, todas elas listaram órgãos julgadores do Tribunal de Justiça, então todas elas estão corretas. No entanto, o que a banca está pedindo é a lista completa de todos os órgãos julgadores. A banca quer que você marque uma alternativa que traz a lista completa dos órgãos julgadores. Tá? Então, por isso que você não poderia marcar a letra A, nem a letra B, nem a letra C, nem a letra D. Você deveria marcar a letra E, que trouxe todos os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça, de acordo com o artigo 18. Veja bem o artigo 18. O Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores o Tribunal Pleno, as Câmaras Isoladas Cíveis e as Câmaras Isoladas Criminais, as Câmaras Reunidas e o Conselho da Magistratura, cuja organização, atribuição e funcionamento serão estabelecidos em seu regimento interno, ou seja, no regimento interno do Tribunal de Justiça, observadas as disposições deste Código e da Lei Orgânica da Magistratura. Né? Deste Código seria a Lei Complementar 17. Aí aqui o parágrafo 1º está dizendo está trazendo mais informações sobre esses órgãos julgadores. Veja bem, funcionarão 4 câmaras cíveis isoladas e 2 câmaras criminais isoladas, todas ordinariamente numeradas. Né? Então, utiliza-se aí a numeração ordinal e não a numeração cardinal. Né? Então, tem que ser primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara, etc. Não pode se falar câmara 1, câmara 2, não. Tem que ser primeira câmara, segunda câmara, porque é a numeração ordinal, tá? Em ordem. E o parágrafo 2º, cada uma das câmaras isoladas constituir-se-á de 4 desembargadores. Beleza. Bom, de acordo com esse artigo 18 da Lei Complementar 17 de 1997, a letra E é a letra mais correta, portanto, a letra E é o gabarito da questão. Beleza? Dito isto, vou agora fazer uma pequena observação, vou fazer algumas observações breves sobre o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, visto como segundo grau de jurisdição ou segunda instância. Tá? Veja bem, o Tribunal de Justiça do Amazonas,
é um órgão de segunda instância ou de segundo grau. Então, o Poder Judiciário tem o primeiro grau e tem o segundo grau. O segundo grau é o Tribunal de Justiça, o primeiro grau são os juízes que ficam proferindo os primeiros julgamentos, no caso, levado ao Poder Judiciário. Ok? Beleza. Então, juízes formam o primeiro grau de jurisdição ou a primeira instância. Desembargadores formam o segundo grau de jurisdição ou a segunda instância. Beleza? E o Tribunal de Justiça é formado por 26 desembargadores. Se você ler o artigo 428 e o artigo 16 da Lei Complementar 17, você verificará que realmente são 26 desembargadores, tá? E o Tribunal de Justiça, ele se divide em 3 tipos de órgãos. Os órgãos diretivos, os órgãos julgadores, também chamados de órgãos judiciários, e os órgãos administrativos. Qual é a diferença? Os órgãos diretivos são as autoridades que mandam no tribunal. Assim, que mandam no tribunal em maior escala, ou seja, os desembargadores que têm maior poder, tá? Que são 3, o presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal e o corregedor-geral de justiça. Tá? Se você ler o artigo 66 da Lei Complementar 17, você verificará que essas 3 autoridades são as autoridades que têm o maior poder dentro do Tribunal de Justiça. Né? São 26 desembargadores. Desses 26, 3 têm uma porção maior de poder, que é o presidente, o vice-presidente e o corregedor. E os outros 23 desembargadores, eles têm muito poder, mas não têm tanto poder como o presidente, o vice-presidente e o corregedor. Ok? Beleza. E os órgãos julgadores são vários os órgãos julgadores. Temos o Tribunal Pleno, temos o Conselho da Magistratura, câmaras reunidas, câmaras cíveis, câmaras criminais, etc. Tá? E os órgãos administrativos são os órgãos que cuidam da administração do tribunal, né? Por exemplo, o órgão que vai fazer estudos para fazer um novo concurso, o órgão que vai analisar os processos de férias, os processos de licença, etc. Os órgãos administrativos. Beleza. Se você ler o artigo 16, 18 e o 428, você vai extrair essas informações que eu coloquei aqui para vocês, tá? O tribunal é segunda instância, o tribunal tem 26 membros, o tribunal tem 3 tipos de órgãos, diretivos, julgadores e administrativos, tá? Aí eu coloquei aqui os 3 órgãos diretivos, que vocês já sabem. Coloquei aqui os 9 órgãos judiciários ou órgãos julgadores, né, que é a mesma coisa, sendo que o presidente do tribunal e o corregedor-geral não participam de nenhuma das câmaras. Tá? Veja bem, de acordo com o artigo 16 e de acordo com o artigo 18 da Lei Complementar 17, nós temos aí 9 órgãos julgadores. Né? O Tribunal Pleno, que é formado exatamente pelos 26 desembargadores, incluindo o presidente, incluindo o vice-presidente, incluindo o corregedor-geral. Né? Temos o Conselho da Magistratura, que é formado por 5 desembargadores, incluindo o presidente, incluindo o vice-presidente, incluindo o corregedor-geral. Ok? Beleza. E temos 6 câmaras isoladas, né? 4 câmaras cíveis isoladas e 2 câmaras criminais isoladas. Bom, eu coloquei aqui câmara cível, mas se você falar câmara cível isolada também está certo, tá? Pode ser tanto câmara cível quanto câmara cível isolada, dá no mesmo. Enfim, temos 4 câmaras cíveis, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Cada uma delas tem 4 desembargadores, ok? E temos 2 câmaras criminais, a primeira e a segunda. Cada uma delas tem 4 desembargadores. Somando todas elas, somando todas essas primeira, segunda, terceira e quarta, primeira e segunda, nós temos 24 desembargadores aí. Lembrando que o tribunal tem 26 desembargadores, né? Então, 2 desses desembargadores, né, não vão fazer parte das câmaras cíveis nem das câmaras criminais. E quais são esses 2 desembargadores?
o presidente do tribunal e o corregedor-geral de justiça, tá? Lembre-se, o vice-presidente do tribunal, ele faz parte das câmaras, de uma dessas câmaras aqui, ó, o vice-presidente do tribunal, tá? Agora, o corregedor-geral e o presidente, eles não fazem parte de nenhuma dessas câmaras aqui, ó, nem a Câmara Criminal, nem a Câmara Civil, tá? E, por fim, temos um último órgão julgador, que é a Câmaras Reunidas, né? Ou Câmaras Reunidas. Que é um órgão julgador que é formado pela reunião de todos esses membros dessas câmaras cíveis e dessas câmaras criminais. Tá? Então, quando todos os membros das câmaras cíveis e das câmaras criminais se reúnem em uma sala para decidir um processo, essa reunião aí é chamada, essa reunião de desembargadores é chamada de câmaras reunidas, beleza? É bem assim lógico o nome, né? Então, Câmara Civil, Câmara Criminal, todas elas reunidas, chama-se câmaras reunidas, beleza? Ok. As câmaras reunidas, elas são presididas, né? O presidente delas é o vice-presidente do tribunal. E ela é formada pelos 23 desembargadores dessas outras câmaras e pelo vice-presidente do tribunal. Ok? Então, lembre-se. O presidente do tribunal e o corregedor-geral de justiça, eles não participam de nenhuma das câmaras, nem das câmaras cíveis isoladas, nem das câmaras criminais isoladas e nem das câmaras reunidas, ok? Agora, o vice-presidente, ele participa. Né? Ele participa das câmaras isoladas e ele participa de uma das câmaras cíveis ou de uma das câmaras criminais, tá? Beleza? Ok. Se o vice-presidente estiver participando da primeira Câmara Civil, ele não vai participar de nenhuma dessas outras câmaras aqui, nem civil nem criminal. E ele será o presidente das Câmaras Reunidas. Ok? Então lembre-se. Câmaras Reunidas, 24 desembargadores. Câmaras isoladas, 4 desembargadores cada uma. Conselho da Magistratura, 5 desembargadores. Tribunal Pleno, 26 desembargadores. Ok? Beleza. Então você já sabe o que é o órgão diretivo, o que são os órgãos diretivos, o que são os órgãos judiciários ou julgadores. Agora vejamos alguns exemplos de órgãos administrativos. Né? No Tribunal do Amazonas existem inúmeros órgãos administrativos. Temos a Secretaria-Geral de Administração, a Secretaria-Geral de Justiça, a Secretaria de Controle Interno, a Divisão de Pessoal, a Divisão de Orçamento e Finanças e inúmeros outros órgãos administrativos que vão trabalhar aí nos serviços administrativos do Tribunal de Justiça. Beleza? Ok. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Finalizo aqui o comentário, lembrando que o gabarito da questão é a letra E de elefante, né? Porque a letra E trouxe todos os órgãos julgadores do Tribunal do Amazonas. Beleza? Então, fico por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.